Boa noite, queridos. Eu quero convidar a igreja a que abra as suas Bíblias na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 a verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nos diz assim apóstolo Paulo ao escrever a sua carta a Timóteo. Vamos orar mais uma vez, vamos nos colocar mais uma vez na presença do nosso Deus. Ó Deus e Pai, um dos grandes privilégios que o Senhor concede a quem prega, a quem expõe a Tua palavra, é o privilégio de primeiro ser confrontado por ela. É o privilégio, ó Deus, de ter a sua vida refletida no espelho da Escritura e perceber, ó Deus, as falhas, os pontos em que tem errado e a oportunidade, ó Deus, de se corrigir diante da verdade do Senhor. Obrigado porque o Senhor fez assim comigo. Obrigado, ó Deus, porque ao preparar este sermão para expô-lo aqui para os meus irmãos, o Senhor me confrontou, o Senhor falou ao meu coração, o Senhor mostrou os meus erros e me disse, ó Deus, aquilo em que eu precisaria mudar. Da mesma forma, ó Deus, eu peço que o Senhor faça igualmente aos meus irmãos. Dá a eles, ó Deus, a oportunidade de compreenderem a Tua palavra na sua plenitude e mudar e amoldar-se àquilo que diz a Tua verdade. É a minha oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Certa vez, por ocasião do Dia das Mães, minha esposa, pelo fato do Arthur estudar no IP, ela foi convidada a participar de um dia em que as mães seriam homenageadas pela escola. E durante aquele período em que ela esteve lá, ela comentou comigo depois que chamou a atenção dela a fala de um preletor que foi convidado para falar para as mães. E esse preletor dizia que uma coisa que chamou muito a atenção dele por ocasião do Dia das Mães é o relacionamento que ele teve com a sua mãe nos últimos momentos dela, pouco antes dela partir, pouco antes dela falecer. Ele dizia que ela estava adoentada já há alguns dias e, pressentindo a morte iminente, ela o chamou e disse: filho, Deus está me chamando. E ele, acho que adolescente na época, percebendo a gravidade da situação, falou: mãe, tem certeza? Às vezes não. E ela disse: sim, Deus está me chamando. E eu queria, antes de partir, dizer para você algumas coisas muito importantes. E passou a pontuar para ele tudo aquilo que ela julgava importante para a sua vida dali para frente, já que ela muito provavelmente não estaria com ele dali por diante. E o testemunho dele ali chamou a atenção porque ele disse para todos ali que o que mais marcou no relacionamento dele com a mãe dele foram aqueles últimos momentos, e que ele guardava para si, no seu coração, boa parte, talvez todas as instruções que a sua mãe passou para si ali naqueles últimos momentos de vida dela. Ela passou para ele tudo aquilo que ela julgava de mais importante. Ela deixou de lado as coisas que considerava irrelevante
e foi pontuando com ele tudo aquilo que ela achava que era pertinente, tudo aquilo que ela achava que era importante para a sua vida. E nós muitas vezes fazemos assim também. Quando o tempo nos falta, quando nós percebemos que o tempo está acabando para a execução de alguma tarefa, de alguma coisa, a gente acaba focando naquilo que é mais importante, naquilo que é mais adequado, e assim nós procedemos. E o apóstolo Paulo não é diferente. Ele, quando escreve essa carta para Timóteo, ele escreve já nos seus últimos dias de vida, e ele pontua para Timóteo aquilo que ele julga mais importante para a vida ministerial de Timóteo. Essa carta é uma carta genuína do apóstolo Paulo. Conquanto há tempos atrás alguns chegaram a questionar a autenticidade de Paulo e a sua autoridade sobre esta carta, nós podemos perceber claramente que é o apóstolo Paulo quem a escreve. No capítulo 1, no verso 1, o próprio Paulo diz: Paulo, servo de Jesus, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ele se declara como apóstolo de Jesus. No capítulo 2, no verso 12, no capítulo 2, versos 9 e 10, capítulo 3, versos 10 e 11, o apóstolo Paulo faz menção aos seus sofrimentos por causa do Evangelho. E dessa forma, até pela maneira como a carta é escrita, nós podemos sim deduzir, inferir e crer que foi verdadeiramente o apóstolo Paulo quem escreveu essa carta a Timóteo. Segundo, Paulo, na ocasião em que ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, não pela primeira vez, como ele havia comentado em outras cartas, em que era uma prisão domiciliar, em que ele tinha algum conforto ainda, estava mais privado da sua liberdade, mas nessa segunda prisão em Roma, ele estava não mais em prisão domiciliar, ele estava provavelmente algemado e nessa situação apenas aguardando o seu julgamento e a sua morte. Capítulo 1, verso 8, Paulo diz que é um encarcerado do Senhor. Capítulo 1, verso 16, disse que ele está preso em algemas. E no capítulo 4, no verso 6, o próprio apóstolo Paulo diz: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E diante dessa realidade, diante dessa situação que o apóstolo Paulo enfrentava, ele resolve escrever a carta a Timóteo, a sua última carta, dando a ele as principais instruções, ou aquilo que ele realmente julgava mais importante para a vida de Timóteo. Essa carta é conhecida no meio cristão como o canto do cisne, né? Porque há anos atrás se acreditava que o cisne só cantava uma vez, um pouco antes da sua morte. E ela é conhecida dessa forma exatamente por isso, porque foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu antes de morrer. E Timóteo, ele era sim o receptor da carta, e provavelmente ele estava numa posição de liderança da igreja daquela época, aquém ou além da sua capacidade natural. E o apóstolo Paulo confiava muito em Timóteo, a ponto de chamá-lo de filho amado. No capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 17, ele se refere a Timóteo como o filho amado. Paulo tem a Timóteo como um filho na fé e o chama assim por algumas vezes em suas cartas. Outra questão que chama a atenção era a questão da pessoa de Timóteo. Ele era jovem. O capítulo 4, verso 12 da primeira carta e o capítulo 2 da segunda carta, no verso 22, informam exatamente isso: ninguém despreze a tua mocidade, diz Paulo a Timóteo, né? Ele tinha alguns problemas de saúde, a sua saúde provavelmente já estava um pouco fragilizada, apesar de ainda jovem, né? A ponto de Paulo dizer para ele tomar um pouco de vinho por causa dos problemas de estômago dele. E possivelmente Timóteo tinha um temperamento tímido. 1 Coríntios 16, 10 e 11 fazem com que nós possamos inferir isso das afirmações de Paulo. Deixe-me só abrir o texto. 1 Coríntios 16, 10 e 11. Paulo diz: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ninguém, pois, o despreze,
mas encaminhai-o em paz para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Dessa forma, fazendo uma contextualização com os irmãos, Paulo tinha pelo menos 2 propósitos ao escrever essa carta a Timóteo. O primeiro propósito era incentivar e encorajar Timóteo na sua vida ministerial. O próprio esboço da carta mostra exatamente isso. Capítulo 1, versos 5 a 14, capítulo 2, versos 1 a 16, 22 a 16 e capítulo 3, verso 10 até capítulo 4, verso 5, mostram instruções muito claras para Timóteo, orientações para a sua vida ministerial. Esse era um dos propósitos de Paulo ter escrito essa carta para Timóteo. O segundo propósito era pedir que ele fosse a Roma, instruindo a quem e o que ele deveria levar. Capítulo 4, versos 9 a 22, falam exatamente dessas orientações do apóstolo para o seu filho amado. De modo que, dessa maneira, nós podemos sistematizar ou organizar a carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, da seguinte maneira. No capítulo 1, a mensagem central talvez pudesse ser instruindo Timóteo a guardar o Evangelho. Ele diz isso quando ele fala a respeito da fé sem fingimento de Timóteo, capítulo 1, verso 5. Verso 6, ele pede para Timóteo reavivar o dom de Deus. Verso 8, ele diz, o alerta a Timóteo para não se envergonhar do Evangelho. Verso 13, manter o padrão das sãs palavras. E no verso 14, ele diz para Timóteo guardar o bom depósito. O tema central do capítulo 1 é exatamente esse: guarda o Evangelho. Segundo capítulo, Paulo orienta Timóteo a sofrer pelo Evangelho. Ele diz isso de maneira muito clara, primeiramente instruindo Timóteo a fortificar-se na graça de Cristo Jesus. No verso 1, a sua força não vinha dele mesmo, mas sim da graça de Cristo Jesus, que vinha operando na vida de Timóteo de há muito tempo. Depois, nos versículos 3, 9 e 10, Paulo conclama Timóteo a participar dos sofrimentos por causa do Evangelho. É natural que naquela situação, e ainda hoje, os cristãos verdadeiros sofram perseguições por causa da fidelidade às Escrituras. E Paulo orienta Timóteo a fazer assim, participar dos sofrimentos por causa do Evangelho. E terceiro, ele faz advertências contra as falsas doutrinas e também os falsos crentes, a partir do verso de número 14 até o verso de número 26. E no capítulo 3, Paulo orienta Timóteo a permanecer no Evangelho, a despeito das dificuldades. Ele faz advertências contra os homens dos últimos dias, no versículo 1 ao versículo 9. E últimos dias aqui, meus queridos, tem uma conotação meio escatológica, né? Não necessariamente os homens dos últimos dias que imediatamente antecedem a vinda de Jesus, mas quando Paulo fala sobre últimos dias, ele se refere ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É esse período que nós estamos vivendo agora e que Paulo e Timóteo viveram naquela época, depois da morte do Senhor Jesus. E a despeito desses homens dos últimos dias, a despeito das dificuldades que Timóteo enfrentaria com toda certeza, ele orienta Timóteo a permanecer no Evangelho, e ele descreve exatamente que Evangelho é esse, né? Ele diz no verso 15, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí em seguida ele diz aquele texto que é muito conhecido nosso, que ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. E nós aí entramos no capítulo 4, que é o tema do nosso sermão dessa noite. E aqui no capítulo 4, Paulo faz várias orientações a Timóteo. Ele faz vários imperativos, verbos no modo imperativo, dando instruções claras sobre como Timóteo deveria se portar. A primeira delas vem no versículo 2 desse capítulo 4, quando Paulo diz: prega a palavra. E quando a gente vai no original, no texto grego, duas palavras que chamam a atenção é exatamente querusso e logos. Querusso quer dizer proclamar como um arauto, ou
oficialmente. Paulo está conclamando Timóteo a anunciar oficialmente a palavra do Senhor, como um arauto fazia naquela ocasião, quando levava a mensagem do rei aos súditos. É exatamente assim que Timóteo deveria agir, como um arauto do rei Jesus. E logos quer dizer exatamente os ditos de Deus. Ao anunciar ou a instruir Timóteo dessa forma, de pregar a palavra, querusso e logos, Paulo está instruindo Timóteo a ser fiel, a ter fidelidade às Escrituras. E nós percebemos isso quando nós fazemos uma ligação com o verso 1, quando ele conclama Timóteo à luz da verdade de que Deus é a autoridade sobre todas as coisas. Deus e Cristo Jesus eram a autoridade sobre a vida de Paulo e sobre a vida de Timóteo. Ele é o justo e o reto juiz, como diz o verso 1, e que julgará os vivos e os mortos. Pode parecer meio estranho fazer uma conclamação dessa autoridade para instruir a Timóteo, mas Paulo estava querendo meio que colocar Deus e Cristo Jesus como testemunha de que Timóteo deveria seguir aquele caminho. E confesso aos irmãos que pode parecer meio estranho para nós, pensar que um pastor ou aquele que anuncia a palavra tem que ter como autoridade na sua vida Deus e Cristo Jesus. Pode parecer meio redundante até, mas não é assim. Certa vez, eu não me lembro em que seminário, em que situação isso aconteceu, um pregador muito conhecido foi falar aos alunos de um seminário, e quando ele terminou a sua fala, ele fez um apelo, e durante aquele apelo, alguns alunos foram à frente, de modo que um perguntou para o outro que estava indo: você está indo lá para ajudar com aqueles que se converteram agora? Ele disse: não, eu estou indo porque eu estou crendo agora que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Alguém que está preparando para ser um pastor, que não tinha a convicção do senhorio de Cristo sobre a sua vida. Nós, na nossa igreja, enfrentamos dificuldades também em relação a isso. Certa vez nós convidamos para trabalhar conosco um seminarista que tempos depois acabou abandonando a fé. Isso acontece mais do que a gente possa imaginar. E é exatamente por isso que Paulo conclama a autoridade de Deus e Cristo Jesus sobre a sua vida e sobre a vida de Timóteo. Segundo imperativo que Paulo faz com Timóteo é insta, e a palavra no original dá a ideia de estar sempre pronto, estar ao lado, estar disponível. Timóteo não deveria ser preguiçoso, Timóteo não deveria ser leniente, ele deveria estar sempre disposto a anunciar o Evangelho. E a ideia que o texto dá aqui é de um senso de urgência, porque existem muitas pessoas que estão indo para o inferno por causa do desconhecimento da palavra e da salvação de Deus e Cristo Jesus. E quando Paulo diz para Timóteo estar sempre ao lado, estar sempre pronto, é exatamente por causa disso. Terceiro, Paulo orienta a Timóteo que quer seja oportuno ou não, ele deveria anunciar o Evangelho. E aqui, meus irmãos, cabe uma explicação. Ser oportuno ou não, não é ser oportuno ou não para as pessoas que ouvem o Evangelho, mas ser oportuno ou não para aquele que prega o Evangelho. Por quê? Porque naquela época, muito mais do que hoje, se bem que hoje em alguns lugares do mundo é assim também, aquele que anuncia o Evangelho é perseguido, aquele que anuncia o Evangelho sofre por perseguições daqueles que não creem. O apóstolo Paulo foi um exemplo muito grande disso, foi açoitado, apedrejado, preso, acorrentado, por causa da sua fidelidade ao Evangelho. E ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Paulo diz: olha, sendo oportuno para você ou não sendo oportuno para você, anuncie o Evangelho. O risco que nós corremos aqui ao olhar para esse texto é de às vezes acharmos que Paulo nos dá uma orientação aqui para sermos inconvenientes ou grosseiros com as pessoas que escutam o Evangelho da nossa boca. Não se trata disso. Eu me lembro de uma vez, por ocasião do falecimento do então deputado federal Luiz Eduardo Magalhães, eu acompanhava na televisão o momento do sepultamento dele, e ali, com o caixão já descendo, ou prestes a descer para a sepultura, um pastor apareceu e disse que gostaria de orar.
E a família, naquele momento, permitiu que ele orasse, mas ao fazer a sua oração, aquele pastor disse: olha, eu creio que Luiz Eduardo Magalhães não morreu, e eu declaro em nome de Jesus que ele está vivo e pode abrir o caixão. E naquela situação virou aquele alvoroço, o pessoal gritou: não abra, né? E criou-se uma situação extremamente constrangedora, ao vivo para todo o Brasil e na frente daquelas pessoas que estavam ali, os familiares, os políticos, as autoridades. Nós não podemos agir assim, conquanto nós devamos anunciar o Evangelho de Deus. Nós não podemos ser grosseiros nem inconvenientes. Devemos sim pregar, oportunamente ou não para nós, mas nós não podemos agir com grosseria para com aqueles que ouvem. Quarta orientação, ele diz: corrige, repreende e exorta. As palavras corrigir, repreender e exortar têm o seguinte sentido: corrigir é saber contra-argumentar. A ideia é que Timóteo deveria ter na sua vida a palavra de Deus tão entronizada, conhecê-la tão bem, que ele deveria ser capaz de contradizer ou de dialogar com aqueles que viessem conversar com ele a respeito do Evangelho. É essa a palavra que Paulo traz aqui para Timóteo. Ele diz também que Timóteo deveria ser capaz de repreender ou de julgar, e por fim, de exortar, de encorajar, de fortalecer a igreja. E Paulo dá pelo menos duas orientações de que modo Timóteo deveria fazer isso. Primeiro, com longanimidade, com tolerância, com paciência. A ideia de um pai que educa o seu filho e que mostra para ele o caminho certo e o errado. E apesar de muitas vezes o filho ir pelo caminho errado, o pai o traz de volta e diz: o caminho certo é esse, o caminho errado é esse, saia do caminho errado e venha para o caminho certo. Com paciência, coisa que nós muitas vezes não temos com os nossos filhos e nem muito mesmo com as nossas ovelhas. E principalmente, Paulo diz que Timóteo deveria orientar a igreja, ou corrigir, repreender e exortar com doutrina. E a palavra no original grego é didaskos, que quer dizer exatamente doutrina ou ensino, de onde vem a nossa palavra didática, daquele professor que tem capacidade, conhecimento para ensinar. É essa maneira como Timóteo deveria agir, e é assim que Paulo o instrui a fazer. Assim, meus irmãos, John Stott, em seu livro Tu, Porém, ele cita pelo menos 4 características que a pregação de Timóteo deveria ter. Primeiro, ela deveria ser urgente ou ter o senso de urgência. Timóteo deveria estar sempre pronto a pregar e anunciar o Evangelho. Segundo, ela deveria ser contextual. Timóteo deveria ser capaz de corrigir, de repreender e de exortar a igreja. Terceiro, ela deveria ser longânima, paciente e, por fim, inteligente, sendo capaz de ensinar a igreja as verdades do Evangelho de Deus. Outro imperativo que Paulo faz a Timóteo está lá no verso 5, quando ele diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Ser sóbrio em todas as coisas, meus irmãos, é ser moderado, com autocontrole, calmo, não melindroso, não iracundo, não ser aquela pessoa que está sempre pronta para explodir. É assim que Paulo orienta Timóteo: seja sóbrio em todas as coisas. Outro imperativo que Paulo faz: suporta as aflições logo depois. O ministério pastoral traz muitos sofrimentos para a vida daquele que é o pastor. Traz muitas dificuldades, traz transtornos, traz ausência dos seus filhos, da sua família. E Paulo conclama Timóteo a fazer assim: suporta as aflições. O ministério fiel é cheio de sofrimentos a serem suportados. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: evite a tentação de ser político, de ser conivente com o pecado. Quando o pecado ficar exposto, anuncia-o, corrige, repreende, exorta. É assim que Paulo instrui Timóteo a fazer. Logo em seguida, Paulo diz para Timóteo fazer o trabalho de um evangelista.
Fazer o trabalho de um evangelista, meus queridos, é anunciar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Não outro, mas o evangelho de Cristo Jesus. Paulo nos fala em Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 9, ele alerta aos Gálatas da seguinte forma: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, ou seja, maldito. Timóteo era instruído a pregar o evangelho de Deus com fidelidade, zelo à palavra. Exatamente como Deus anuncia, Timóteo era conclamado a fazer. E por fim, a última orientação que Paulo dá a Timóteo no seu versículo 5 do capítulo 4 é: cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo está instruindo aqui a Timóteo a viver a sua vida ministerial de maneira integral, até o fim, com convicção do seu chamado, não como alguém que titubeia, não sabe se realmente aquele é o chamado que Deus fez para ele ou não. Paulo diz para Timóteo que ele deveria fazer isso com convicção e de maneira não vacilante. E é interessante que ao dar essas instruções para Timóteo, Paulo faz baseado em pelo menos duas premissas. A primeira premissa, nós comentamos com os irmãos há pouco, é a premissa da autoridade de Deus e Cristo Jesus, que julgará vivos e mortos e que voltará. Meus irmãos, essa premissa é uma verdade não apenas para Timóteo, não apenas para Paulo, mas é uma verdade para mim e para você. Deus, ou Jesus, que veio um dia como servo sofredor para morrer na cruz pelo meu e pelo seu pecado, ele vai voltar um dia, e ele vai voltar não mais como servo sofredor, ele vai voltar como justo e o reto juiz, que irá julgar a todos, e todos nós estaremos diante dele, e a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar diante da autoridade de Cristo Jesus. Essa é a premissa principal. Paulo, Timóteo, Moisés, Jesus, José, Maria, Davi, todos eles estarão diante de Jesus um dia. Eu e você estaremos. Nós vamos prestar conta dos nossos atos a Deus. E é com base nessa premissa que Paulo faz essas orientações a Timóteo. Seja dessa forma, porque é para esse Deus que você vai prestar conta dos seus atos. Segunda premissa que Paulo usa para alertar ou para instruir Timóteo é o cenário vigente naquela época, e que, convenhamos, não é tão diferente do cenário que a gente vive hoje no nosso meio cristão. Paulo diz que as pessoas são capazes de rejeitar o que é certo e buscarão embasamento ou buscarão alívio para o seu erro. No versículo 3 ele diz: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. É mais ou menos aquela pessoa que, o caso daquela pessoa que erra, que sabe que está errado, mas que quer buscar um embasamento bíblico para o seu erro, e muitas vezes buscam mestres capazes de embasar o seu próprio erro. Eu me lembro, certa vez, de ouvir ou de ver um vídeo em que Caio Fábio, falando num programa de televisão, disse a respeito de um jovem que escreveu uma carta ou mandou um e-mail para ele, falando que estava querendo se divorciar da sua esposa porque ele se casou muito jovem
e por ocasião pelo fato de que a sua esposa engravidou-se antes do casamento. E ele foi contristado a se casar. E depois de um tempo de casamento, ele chegou à conclusão de que ela não era a pessoa ideal para estar com ele e que por causa disso ele queria se divorciar. E não é de surpreender que Caio Fábio disse exatamente isso. Qual é o problema? Você na verdade está punindo um erro com outro. Se você se casou com ela obrigado porque ela engravidou, você não precisa continuar casado com ela. Você pode se divorciar e buscar ser feliz. Essa é a orientação dele, ou essa foi a orientação dele para aquele jovem. E muito me admira, meus irmãos, que muitos de nós, muitas vezes temos postado no Facebook palavras de admiração, de zelo para mestres como esse, que dão orientações contrárias à palavra de Deus. Paulo usa a figura aqui do sentir coceira nos ouvidos. Cuidado, dependendo da coceira a gente pode achar alguém que pode ir lá coçar para nós. Está aqui o Dr. Hugo, que é o otorrino, que sabe muito bem que quando o ouvido coça, nós não devemos ir muito fundo com o cotonete, senão a gente pode machucar o ouvido e arrumar um problema muito mais sério. É exatamente essa figura que Paulo usa. Cuidado com o cotonete que você usa para coçar o seu ouvido. Em seu livro, Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, John Piper faz algumas afirmações muito interessantes. Eu gostaria de ler rapidamente para os irmãos, pelo menos um parágrafo, que ele diz na introdução do seu livro: nós pastores estamos sendo massacrados pela profissionalização do ministério pastoral. A mentalidade do profissional não é a mentalidade do profeta, não é a mentalidade do escravo de Cristo. O profissionalismo não tem nada a ver com a essência e o cerne do ministério cristão. Quanto mais profissionais desejamos ser, mais morte espiritual deixaremos em nosso rastro. Pois não existe a versão profissional do tornar-se como criança. Não existe compassividade profissional. Não existem anseios profissionais por Deus. Somos loucos por causa de Cristo, mas os profissionais são sensatos. Somos fracos, os profissionais, porém, são fortes. Eles são sempre honrados, mas ninguém nos respeita. Não tentamos garantir um estilo de vida profissional, antes passamos fome, sede, nudez e falta de morada. Cuidado, meus queridos, nós temos que ter bastante cuidado para não atrairmos para nós mestres profissionais, porque seguramente alguns deles vão querer fazer coceira no nosso ouvido. Eu me lembro de uma vez em que eu tive que admoestar uma pessoa que estava andando de maneira errada, e ao conversar com ela, eu percebi que ela não estava muito disposta a mudar sua atitude. E por fim, percebendo que aquilo não iria caminhar muito bem, eu resolvi orar com ela e por ela. E qual não foi o meu espanto, minha surpresa, quando durante a oração eu abri levemente os olhos, e a pessoa que estava na minha frente, ela estava com os olhos abertos, os braços abertos, sentados, e fazendo cara feia para a oração que eu estava fazendo por ela. O ministério pastoral tem sido muito difícil, porque muitas vezes as pessoas se recusam a ouvir a verdade e se entregam a fábulas, como diz o próprio apóstolo Paulo. E é interessante a gente perceber que para o mundo, fábula é o contrário. Enquanto para nós fábula é a história, ou são as histórias do mundo, o modo de vida do mundo, e que a gente não deve crer porque aquilo não é real, não é a verdade de Deus, nós muitas vezes somos confrontados pelo mundo como sendo a Bíblia, a palavra de Deus, uma simples fábula. Eu me lembro de uma ocasião agora recente em que um zagueiro brasileiro, Alex, do Paris Saint-Germain, está certo que a maneira como ele colocou a coisa não foi muito sábia, mas ele fez uma crítica ao homossexualismo por ocasião de um outro jogador de futebol ter se declarado homossexual. E ao fazer assim, ele atraiu a ira de muita gente, e atraiu a ira de Joey Barton, que é um outro jogador que estava no Olympique de Marseille, e que é muito mais conhecido pelas críticas que ele faz ao Neymar do que pelo próprio futebol que ele joga. E a frase do Joey Barton chamou muita atenção. Ele diz o seguinte sobre o Alex:
É compreensível quando fanáticos religiosos sem cérebro ainda acreditam num livro de ficção, a Bíblia, escrito há mais de 2000 anos. É dessa forma que a Bíblia tem sido tratada, e me chama a atenção porque é um britânico, terra de C.S. Lewis, terra de Dr. Martin Lloyd Jones, servos fiéis a Deus, e hoje tem no meio do seu povo pessoas que atacam o Evangelho de Cristo Jesus. Eu queria fazer algumas aplicações para os irmãos à luz daquilo que nós ouvimos aqui. A primeira delas, meus queridos, que o texto nos diz, é que Deus é a autoridade suprema da igreja. Não é o pastor, não é o conselho da igreja, não é a equipe pastoral, mas é Deus e Cristo Jesus a autoridade suprema da igreja. Não que os pastores, o colegiado de pastores, o conselho não sejam autoridades sobre a igreja, somos sim, porque Deus instituiu assim, mas nós não somos a autoridade suprema. Nós prestamos conta dos nossos atos a Deus, o justo e reto juiz. Como eu disse, todos nós estaremos diante dele um dia. Paulo estará, Timóteo estará, você e eu estaremos. Essa é a primeira verdade que Paulo nos ensina aqui na sua segunda carta a Timóteo. Segunda aplicação, meus queridos, não sejamos contados entre aqueles que não suportam a sã doutrina. Amemos a verdade e vivamos de acordo com ela. Deus nos chama a agir assim, aqueles que somos crentes, que somos salvos em Cristo Jesus, e aquele que porventura está aqui hoje que não compreende a salvação em Cristo Jesus. E se você está de alguma maneira entendendo isso, é porque o Espírito Santo de Deus tem falado com você e tem dado a você entendimento do plano maravilhoso da salvação e da obra de Cristo Jesus na cruz por todos nós. Terceiro, cuidado com as falácias de falsos mestres, de falsos ministros de Cristo que pregam outro evangelho, que não o evangelho de Deus e Cristo Jesus. Marcos capítulo 13, versos 22 e 23, trazem exatamente a fala de Jesus a respeito disso. Quando Jesus diz: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E Jesus complementa: estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. O próprio Senhor Jesus nos alerta que isso iria acontecer. Outra aplicação, a última, Paulo nos dá aqui uma lição preciosa sobre o caráter de um verdadeiro pastor, sobre como ele deve se comportar e sobre como ele deve pregar a palavra de Deus. Por que eu resolvi trazer esse sermão para a igreja hoje? Por que eu resolvi pregar exatamente em cima desse texto? Porque a nossa igreja vive um momento muito importante. Nós temos, desde fevereiro, recebido indicações dos irmãos para nomes que os irmãos gostariam que estivesse à frente do pastorado da igreja para os próximos anos. E conquanto eu compreenda, e eu também tenho as minhas preferências, compreendo que os irmãos têm as deles, têm amigos que são pastores, têm familiares que são pastores. O critério mais importante para indicarmos um nome para ser pastor da primeira igreja não é a amizade que eu tenho com ele, não é o parentesco que eu tenho com ele, não é a minha preferência pessoal. Não que isso não possa ser levado em conta, mas isso não é o mais importante. Da mesma forma como Paulo instrui a Timóteo aqui na sua última carta sobre aquilo que é mais importante, sobre o caráter do pregador, que é aquele que prega a palavra com fidelidade, que está sempre à mão, que está sempre disposto, que corrige, que exorta,
que repreende com longanimidade e com doutrina, que é sóbrio, que suporta as aflições, que evangeliza e que cumpre com fidelidade o seu ministério. Esse é o critério mais importante que nós devemos procurar num pastor para pastorear a nossa igreja. É assim que Deus requer de nós. Apesar de não estar pretendendo morrer nos próximos dias, eu espero que isso não aconteça comigo, essa foi a instrução que eu achei mais importante para trazer para a igreja nessa noite. E por fim, meus irmãos, ao contemplarmos aqui as instruções que Paulo dá a Timóteo, nós percebemos o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores. E gostaria de alertar a igreja que nós não vamos encontrar um pastor perfeito, de forma alguma. Pastor perfeito, só o supremo pastor, Cristo Jesus. Ele sim é perfeito. Mas eu quero alertar a igreja de que, ao sermos confrontados dessa forma, nós às vezes corremos o risco de desanimar, de esmorecer, porque afinal de contas, muitos de nós, ou todos nós, andamos longe do ideal de Deus. Mas Paulo nos dá uma ajuda para entender exatamente isso. Ele nos diz, na sua segunda carta a Timóteo, que Deus nos chamou segundo a sua graça. Capítulo 1, verso 9. Que Ele nos santifica e nos fortalece também segundo a sua graça. Capítulo 2, verso 1. E por fim, Ele há de nos glorificar segundo a sua graça. Paulo, no capítulo 4, verso 8, ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. A coroa da justiça que nós receberemos naquele dia, meus irmãos, não é fruto do meu esforço, nem do seu esforço, mas é fruto do mérito da cruz de Cristo Jesus, que verteu ali o seu sangue para nos perdoar os pecados e para nos permitir reinar com Ele por toda a eternidade. Isso é graça, e que nós possamos aprender a descansar sempre nela. Que Deus assim nos abençoe a todos.